E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Riviera Engenharia, canal sobre dicas de construção e manifestações patológicas. Hoje iremos falar sobre rejuntes. Quais são os diferentes tipos no mercado, quais são os mais recomendados para determinado tipo de material ou local a ser colocado. Antes, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais novidades. Uma das principais funções do rejunte é de impedir a passagem da água, minimizar as imperfeições que ocorrem nas peças cerâmicas, além de impedir a formação de bolor, manchas, além de absorver pequenos esforços de movimentação vindos da questão da variação térmica, assim como da própria movimentação da estrutura. Existem três tipos básicos: o cimentício, o acrílico e o epóxi. O cimentício é formado basicamente por cimento e areia, além de adição de alguns aditivos que melhoram algumas propriedades do material, como melhor flexibilidade, menos retenção de sujeira, menor absorção de água. Por ser mais poroso, absorve mais sujeira e mancha com mais facilidade. Como pontos positivos, podemos citar a fácil aplicação e o baixo custo. Neste caso, ocorre a mistura do material pó com a água. No caso do epóxi, esse possui resina, o que dá mais resistência, melhor trabalhabilidade, maior resistência a fungos. Ele também representa maior qualidade no acabamento devido a ter uma textura mais lisa e também uma maior resistência química a componentes como água sanitária ou cloro. Como pontos negativos, possui maior preço de aquisição e é um pouco difícil de trabalhar com ele na aplicação, o que demanda uma mão de obra um pouco mais especializada, chamado de tricomponente, o qual você coloca o pó, o líquido e o catalisador. O acrílico possui resina acrílica e alguns aditivos, o que lhe confere um bom desempenho, uma trabalhabilidade boa, um bom acabamento, resistência a fungos e tem um preço intermediário. Caso não necessite de resistência a produtos químicos ou um local onde tem um alto tráfego, ele se torna um componente muito bom em função dele ter um excelente custo-benefício. O acrílico é normalmente bicomponente, o qual se mistura o material em pó com o material líquido. Para cada tipo de rejunte, tem-se um tamanho mínimo e máximo. Para o cimentício, de 2 a 10 mm. Base acrílico de 1 a 5 mm e para o epóxi de 2 a 5 mm, em pisos podendo chegar até 8 mm. Pensando no custo-benefício, para cada tipo de ambiente há um tipo de material mais aconselhável. Salas, quartos e corredores, o cimentício é o mais indicado, por ser ambientes secos, sem muito tráfego e ter menor preço. Banheiros, cozinhas, lavanderias e garagens, o acrílico tem um melhor acabamento e preço intermediário. Para o epóxi, pesa positivamente a resistência dos produtos de limpeza com água sanitária. Piscina e saunas poderá ser epóxi, visto que tem melhor acabamento e resistência à agressão do cloro. No caso de fachadas, só é recomendado o cimentício. Algumas dicas são muito importantes. Vamos a elas. Em áreas molhadas como o banheiro e escolha seja o cimentício, é bom sempre garantir aquele que tenha resistência em áreas úmidas. Rejunte cimentício que utiliza água em sua composição, é sempre bom não colocar nem mais nem menos água. Isso faz com que ele tenha menor resistência e dure por muito menos tempo. Caso a água não esteja indo para o ralo, corrija, pois será sempre um local de desgaste prematuro do rejunte. Durante a aplicação do rejunte, as áreas devem estar limpas e secas e não deve demorar a efetuar a limpeza, visto que depois de endurecido fica muito difícil a remoção. No caso de uma manutenção em que precise fazer a substituição do rejunte, no mínimo remover 50% do rejunte existente. Não utilizar tintas ou outras adições ao rejunte, visto que tende a danificar ou diminuir o tempo de vida útil do material. Isso não impede de você que já tem um rejunte pouco mais velho e queira só dar um tempo a mais de vida para ele, claro que você pode ir lá e pintar, mas ele não vai recuperar o rejunte, ele vai apenas dar uma nova visão, estética ao produto. Para colocar o rejunte, é sempre bom aguardar pelo menos 72 horas após o assentamento das placas cerâmicas. Há situações em que alguns profissionais utilizam de rodo para a execução do rejunte. Vale lembrar que após a mistura do material cimentício com água, ele tem consistência pastosa. Águas que vão além do recomendado pelo fabricante tendem a diminuir muito a resistência do rejunte ao longo do tempo, ou seja, você terá que trocar o rejunte novamente em bem menos tempo. Outra dica se refere a juntas secas.
Elas são nada mais do que as peças muito juntas ao ponto de não ter espaço entre elas. Porém, somente a empresa Ceusa possui porcelanatos com essas características, mas que não retiram a questão da necessidade de colocar juntas entre os pisos e a parede e obrigam o rejunte em áreas externas e áreas molhadas. Portanto, de uma forma geral, junta seca não é recomendado, pois pode não permitir a movimentação adequada do piso e provocar o trincamento ou desplacamento dessas placas. Espero que tenham gostado e não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Até a próxima!